gente, boa tarde. Meu nome é Tainá, eu sou professora de História do Brasil, aqui do cursinho. E aí eu dou aula nesse cursinho há aproximadamente uns 2 anos. Só que esses 2 anos que eu dei aula foram 2 anos de aula presencial, o que é muito diferente, né? Então, assim, eu acredito que vocês não tenham e eu também não tenho muita familiaridade com esse meio digital, com esse tipo de aula digital. E aí eu peço paciência e a gente vai nesse ano tentar construir a melhor metodologia de ensino para a gente poder conseguir trocar ideias e entender um pouco melhor da história do nosso país. E aí hoje eu resolvi falar da forma como a gente vai fazer esse estudo. Então hoje é a aula 00 de História do Brasil e a gente vai fazer mais um aparato geral de como que eu pretendo trabalhar com vocês. E aí, vamos ao início, né? Quando eu comecei a dar aula de História, eu dava muito aula de História tradicional. Então, todo tipo de ensino, de metodologia que eu via meus professores aplicando no ensino médio e nos cursinhos, foi a metodologia que eu apliquei nos meus primeiros anos de aula. Então, eu dei uma história oficial, né, aquela contada nos livros e tudo, que ela não é errada, mas ela mostra só um ponto de vista, que é o ponto de vista do colonizador, do homem, enfim. Né? E aí, com o tempo, eu fui tentando despertar para a história de pessoas que foram apagadas na nossa história, que foram esquecidas, para a gente poder tentar fazer uma aula de história um pouco mais enriquecida, com personagens que não são normalmente citados, né? Quando a gente está numa aula de cursinho. E aí, como é que foi exatamente esse meu despertar? Né? Desde o ano passado, do ano retrasado, eu já vinha pesquisando nomes dessas pessoas, né, de algumas pessoas esquecidas. E aí, em 2019, no início de 2019, eu não sei se vocês lembram, mas a Mangueira, no Carnaval, fez um desfile exatamente com essa temática, de mostrar que muitos nomes muito importantes da história do nosso país não são citados na história oficial. E aí o samba enredo da Mangueira chama História para Ninar Gente Grande. E aí eu até recomendo, se vocês tiverem interesse, de procurar essa letra, porque é uma letra muito bonita, muito enriquecedora e que traz várias reflexões, assim, né? E dentre essas reflexões tem uma frase que me tocou muito, e a frase é: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. E aí quando eu ouvi essa frase, eu percebi, né, e quando eu li o samba enredo num todo, eu percebi que muitas das pessoas que estavam no samba enredo e nessa frase, elas não eram citadas nas minhas aulas de história. Então eu decidi, desde o ano passado, e muito mais esse ano, fazer uma aula voltada não apenas para contar a história oficial, mas para contar a história de vida dessas pessoas e da luta dessas pessoas. Porque são mulheres, são indígenas, são negros, que lutaram, né, que resistiram, que fizeram parte da história do nosso país. Então, mais do que espectadores, eles foram agentes transformadores da história do Brasil. E é por isso que eu quero trazer todas essas pessoas. E aí agora eu vou colocar a fotinha, né, de algumas dessas pessoas. Então, a gente tem Dandara, tem Luiz Gama, tem Luísa Maim, tem Aqualtune, mais depois na história a gente tem Lélia Gonzalez, tem Olga Benário. Então, são milhares os nomes, né, são muitos os nomes de mulheres, de negros que foram muito importantes para a construção da nossa história. E é principalmente sobre isso que eu quero falar. Eu acho que ficou bem claro, não tem muito mais que a gente conversar nessa primeira aula. Eu vou deixar também o meu telefone de contato aqui em cima e vou deixar também o telefone de contato do Hugo, que é o outro professor de História do Brasil, que vai ajudar a gente nessa caminhada. E aí tá aqui o telefone do Hugo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, pode nem ser sobre a nossa matéria, pode ser para conversar, para trocar ideia, para tudo. Vocês podem falar comigo. Eu vou deixar agora, nesse primeiro momento, um material muito pequeno, não é para vocês lerem tudo, pode ler aos poucos, eu vou falando dele no decorrer das aulas. Ele é exatamente sobre nomes de pessoas que a gente não cita muito, né, e que eu quero que vocês tenham isso. Mas não precisa ficar tão preocupado, a gente no decorrer das aulas vai falando dessas pessoas, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre populações indígenas e aí a gente começa o cronograma direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima aula. Gente, voltei para mais uma última reflexão só. Essas pessoas todas que são apagadas, será que elas foram apagadas propositalmente? E se elas foram apagadas propositalmente, a quem serve o apagamento dessas histórias?
Bom, eu tenho uma resposta e eu quero que vocês pensem em outras. A resposta que eu tenho é porque talvez, só talvez, não seja bom para a elite brasileira que essas pessoas sejam lembradas. Pensem nisso. Um beijo e até a próxima aula.